Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Ainda é difícil se acostumar com essa questão de fazer o culto assim, né? O desejo do nosso coração é estar junto com vocês, sentir o abraço, sentir o carinho, o aperto de mão. Mas nós precisamos respeitar as nossas autoridades. E para você que está assistindo que não nos conhece, nós somos a Igreja Batista em Guabinha. E mais uma noite nós estamos aqui para poder cultuar o nosso Senhor. Amém? Antes da gente começar a adorar o Senhor com algumas canções, eu gostaria de ler o Salmo 40, no versículo 5, que diz assim: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Esse salmo é muito verdade, né, irmãos? Não há ninguém como o nosso Deus, não há outro Deus. E só Ele pode fazer as maravilhas na nossa vida, na minha, na sua, da sua família. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor juntamente conosco. Fica de pé aí no teu lugar, afasta a cadeira, afasta o sofá, coloca a mão no teu coração. Vamos adorar ao Senhor juntos, mais uma vez nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar,
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh Jesus. Eis-me aqui, Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Fale isso para Ele onde você está. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor, ele diz, na verdade, tudo aquilo que ele é pra gente. Pelo menos o que ele é pra mim. Porque eu entendo que quando eu acordo pela manhã, quando eu respiro, quando eu tenho meu fôlego de vida, é porque ele me deu mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de viver, de ser feliz e de fazer alguém feliz também. Ele é especialista nisso, em fazer pessoas felizes. Vamos adorar o Senhor? este é o meu
E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. A tua vontade, Senhor. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Senhor. E eu nada sou sem ti, não sou nada. E perdido estou sem ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participo.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, da graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz de Cristo continue reinando na sua vida, na sua casa, para todos sempre. Quero deixar aqui a nossa gratidão a Deus por mais esta grande chance que temos da parte dele, de poder chegar até aí a sua casa, do outro lado, no momento de restrição, e nós estamos em total obediência às leis. Aqui só tem um pouco da igreja fazendo com que esse culto de adoração, que é de forma continuada, esse é o nosso dever, adorar a Deus continuamente, chegar até você. Sabemos que você já participou, sabemos que você já arredou o sofá, já cantou, já adorou, o céu desceu sobre sua casa, a manifestação do Espírito Santo de Deus
você sentiu de forma poderosa. Agora queremos convidar você a participar um pouco mais de tempo, pois a palavra do Senhor ainda tem surpresa para você, que afinal de contas, foi dito aqui, eu quero repetir, o Senhor Deus é mestre em nos surpreender, e Ele quer surpreender você aqui nesta noite através da sua palavra. E por estarmos reunidos nesse nome que é sobre todo nome, nome do Senhor Jesus, nós cultuamos e o adoramos apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lutas, porque a nossa adoração, ela é motivada pela nossa fé, não pelas dificuldades, ou pela falta das dificuldades, porque não é sempre que enfrentamos dificuldades, não é sempre que enfrentamos lutas. Então, a despeito das dificuldades ou das lutas, nós adoramos ao Senhor. Então queremos convidar você a continuar adorando nesse tempo que tem sido difícil para todos, mas o Senhor Deus tem nos chamado ao quebrantamento. O Senhor Deus tem chamado toda a terra a um silêncio. Me lembro do salmista e rei Davi, no Salmo 46, verso 10, havia um barulho naquele momento, e o Senhor Deus fala para o salmista desta forma: aquieta-te e saiba que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Mesmo que as nações façam os seus barulhos, há nesse momento um silêncio, se de medo, se de pavor, se de contentamento, se de quebrantamento, se de obediência, não sabemos, mas que de fato Deus está falando aos quatro cantos da terra. O som é o mesmo e todos estão ouvindo a mesma nota. Deixa eu falar uma coisa para você. Conversando ontem com alguns pastores, colegas, estava dizendo, quando ouvimos de alguém dizer, quando, até pela saudosa memória dos dias passados, pois tínhamos total liberdade de estar na casa do Senhor, e a propósito, no próximo domingo seria aquele delicioso café com bom assunto, que é o café da comunhão da nossa igreja. Infelizmente nós vamos ter que deixar para um outro momento. Então estávamos conversando com alguns pastores, e um deles disse que quando as coisas voltarem ao normal, vai ser uma grande festa, vai ser um grande momento. Mas aí eu disse para alguns amigos, nunca mais, entenda essa palavra, nunca mais as coisas voltarão ao normal. Sabe por quê? Porque Deus está derramando uma porção dobrada sobre a terra nesse tempo. Eu preciso que você creia nisto. Eu preciso que você tenha fé o suficiente para entender, para ouvir e entender essa palavra, porque o Senhor Deus está requerendo de todos nós, pelo mesmo nível, obediência. Deus está nos chamando para um quebrantamento, para uma obediência, mas só dá para entender isto através da fé. Fora isto, não dá para entender. Eu quero iniciar essa palavra contando uma ilustração que eu gosto muito. Um certo homem teve um sonho que parecia tão real. Ele sonhou que Deus chegou no seu quarto e disse para ele: olha, eu quero que você amanhã empurre aquela pedra que está em frente à sua casa. E aquele sonho era tão absurdamente real que logo pela manhã ele saiu na porta da sala e viu aquela imensidão de pedra, e imediatamente ele entendeu que ele tinha acabado de receber uma ordem de Deus. Se trocou, tomou seu café, se trocou e foi para perto daquela pedra, olhou a imensidão, e através da sua fé e da sua obediência, ele começou a empurrar aquela pedra.
empurrou a primeira semana, duro serviço. E ao final dessa semana ele foi em casa, pegou a fita métrica e mediu o quanto ele tinha conseguido empurrar aquela pedra. Ele se decepcionou porque não tinha empurrado 1 milímetro sequer. Mas ele não desistiu. Na semana seguinte ele continuou empurrando aquela pedra durante toda a semana e mediu de novo e não conseguia mexer 1 milímetro sequer. E passou um mês. Ao final desse 30 dias, final desse mês, ele chama a Deus para conversar e diz: Senhor, 30 dias, eu não posso ter me enganado. O Senhor me falou, eu ouvi, entendi e fui empurrar a pedra que o Senhor mandou. E o Senhor deixou com que ele dissesse, o Senhor deixou com que ele se decepcionasse, se entristecesse e deixou que ele desabafasse. Ao final das contas, Deus disse para ele: vamos recapitular a ordem. Vamos recapitular a ordem. E ele disse: sim, Senhor, vamos recapitular a ordem. O que foi que eu mandei você fazer? Ele disse que eu empurrasse a pedra, Senhor. E o que você fez? Eu empurrei a pedra, mas não consegui mexer. Não, espera, vamos recapitular a ordem. O que eu lhe mandei fazer? Empurrar a pedra, Senhor. Então espere um momento. Eu não mandei você mexer a pedra. Eu mandei você empurrar a pedra. Eu quero atrair a sua atenção por um pouco de tempo, exatamente para entendermos e aprendermos a discernir a voz de Deus. Não são as circunstâncias que vão fazer você se aproximar de Deus. Ela pode te tornar desesperançoso, ela pode te tornar apavorado, porque essas circunstâncias, principalmente a que nós estamos vivendo, tem esse poder de deixar o homem desesperado diante de tudo que nós temos visto. Mas existem muitas pessoas que ouviram o que Deus falou e obedeceram, e por isto estão tendo refrigério nesse momento. Não é para ir sair de casa, é para ouvir Deus falar em casa. Estão ouvindo Deus falar. Portanto, esta situação que nós estamos vivendo, ela tem trazido crescimento para muita gente. Pastor, não tem trazido para todos? Como eu falei, alguns querem continuar empurrando a pedra para mexer com ela. Outras só querem obedecer. Aquelas que querem obedecer apenas ouvirão e entenderão aquilo que Deus quer falar. Eu quero deixar registrado aqui nessa palavra, nessa noite, que daqui a algum tempo, os livros de história estarão contando que houve em um tempo uma pandemia em todo o globo terrestre. Mas também não vai ter como negar esses registros, que houve também um povo que se levantou e orou e buscou a face do Senhor e mudou o contexto completamente. Vai haver registro, e eu sou capaz de arriscar em dizer que é ainda em nosso tempo que muitos aqui, vovô, você que está desesperançoso, vovô e vovó, o Senhor Deus vai permitir que você veja ainda nos registros dos seus netos a glória de Deus pela obediência. Papai e mamãe que estão apavorados, mas estão entregando as suas vidas ao Senhor, também terão visto os registros históricos contando que houve um povo que buscou e moveu os céus através das orações. A oração da fé, através da obediência, a obediência em Cristo. E olha que nós não estamos falando de uma obediência cega,
Nós estamos falando de uma obediência que tem endereço, a obediência em Cristo. A fé, ela cria ações diretas. E essas ações, elas vão direto ao coração de Deus. Nós veremos registros, queridos, de pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Cristo Jesus, somente por ter vivido essa época. Porque você orou, porque você testemunhou, porque você levantou a sua voz em oração ao Senhor. Nós veremos registros, queridos, de pessoas que foram libertas, curadas, saradas do pior vírus registrado já pelos humanos, chamado pecado. Porque você orou, porque você buscou, porque você entregou a sua vida em total devoção a Deus. Mas o Senhor tem chamado o seu povo ao quebrantamento. O Senhor, nesse tempo, tem nos convidado a olhar o nosso altar. O Senhor Deus tem nos convidado a limpar o nosso altar. A nossa devoção, ou o tipo de devoção que temos tido, ela diz como está o nosso altar. E o Senhor Deus continua atraindo a nossa atenção para isto. Durante algum tempo, como falei na semana passada, nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu lá aos nossos irmãos de Éfeso. E nós já estamos chegando no final dessa carta. E hoje nós estaremos por um pouco tempo falando do capítulo 6, dos versos de 18 a 20. Pensando um pouco do que a palavra de Deus tem para mim e para você, de ensinamento eterno. Pois o Senhor, através do seu Espírito Santo, quer nos falar mais uma vez pela sua generosidade. Então, eu vou dar aquele tempinho para você pegar a sua Bíblia e abrir aí em Efésios, capítulo 6, versos 18, 19 e 20. Nesses barulhos todos que têm sido feitos, que têm causado pânico, assustado muita gente, pelas informações, e há inclusive conselhos dos especialistas, para que nós que somos apenas a ponta da linha, fiquemos o máximo de tempo possível com a televisão desligada. E agora há uma segunda recomendação, para que você também fique o máximo de tempo possível desconectado da internet, porque já estamos sendo também atingidos por um segundo vírus, e talvez o mais perigoso de todos, que é o vírus da ansiedade. Então, tome cuidado com isto, para que você não seja atingido também. Ao final disso tudo, lá quando nós atravessarmos o Jordão, ou o Mar Vermelho, ou o deserto, como você queira classificar esse momento seu, quando nós atravessarmos lá do outro lado, nós possamos dizer, igual Caleb falou quando ele recebeu por herança a terra prometida. Ele levanta os braços e diz, tal qual estava, estou, gozando de boa saúde e com muita disposição para poder receber a herança que Deus tinha dado ao povo, a ele e ao todo o povo naquele momento ali em Canaã. Então, já que você abriu, nós vamos ler esses 3 versículos da palavra do Senhor, que diz assim, capítulo 6, verso 18, 19 e 20. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade de poder ler a Tua palavra, palavra que é viva e é eficaz. Mas, ó Deus, nós precisamos que ela seja interpretada em nossos corações pelo Teu Santo Espírito nesse momento. Nos ajuda. Visita nesse momento, Pai, cada um dos Teus filhos que está aí do outro lado, nas suas casas, aguardando também uma porção da Tua palavra, para que possa fazer diferença sobre tudo aquilo que viveu nessa semana e preparando-os para viver mais uma semana de grande vitória e esperança no Senhor. Nos ajuda e nos fala, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto rico que lemos aqui nesse momento, nos mostra os ensinos de Paulo para a igreja de Éfeso, mas nós não podemos negar que esses ensinos, eles se encaixam exatamente no momento e na dificuldade, ou sobre todas as dificuldades que estamos vivendo. E em meio, meus irmãos, a tudo que temos vivido, sobretudo a falta de hábito de parar um pouco para ouvir Deus, por causa do nosso ativismo, há algo que ficou para trás por um pouco de tempo. Algo chamado oração. E nós usávamos todo tipo de artifício para dizer que não tínhamos mais tempo e não precisava mais, a oração não precisava mais ser feita no modelo em que se fazia antigamente, e o argumento foi aumentando e cada vez se fundamentando mais, e chegamos aos míseros minutos e talvez segundos nas nossas orações. Ouvi uma palavra de um homem muito importante, e louvo a Deus por ter vivido no tempo dele e ter contato com ele, com seus ensinamentos, chamado Shedd, Dr. Russell Shedd. Um encontro de pastores que tivemos no ano de 2011, aquele homem deu um dos maiores ensinamentos para todos nós. Uma média de 800 pastores reunidos em um congresso, e chegou a hora do Dr. Russell Shedd falar, e ele se atrasou, e alguém da liderança disse: olha, tem alguma coisa de errado. Shedd não se atrasa, pelo contrário. E aí fomos um grupo de pastores no quarto de Shedd, e encontramos aquele homem já bem idoso, de bruço no chão, e é claro que nos assustou. E quando o chamamos, ele disse amém. Ele estava terminando a oração da noite. Ele tinha passado toda a noite orando, e o argumento daquele homem era simplesmente: eu tenho o compromisso de falar daqui a pouco da palavra de Deus. Como eu vou fazer para falar da palavra de Deus se eu não pedir orientação? E aquele homem passou a noite inteira orando para falar 40 minutos que lhe era concedido. Queridos, aquela foi uma das lições mais importantes de oração que eu tive na minha vida. E a oração, nós entendemos, sabemos pelos ensinos da palavra, que ela é a mola que move a mão de Deus. E se tem um momento da nossa história que nós precisamos que essa mola mova a mão de Deus, é agora.
O que nós estamos vivendo, já segundo a própria ciência, é algo sem precedente. Para muitos pode ser um momento de derrota, mas para todos nós é um momento de oportunidade de crescimento. Para todos nós é momento de quebrantamento, para todos nós é momento de olhar para dentro de nós mesmos e enxergarmos aquilo que o Senhor quer fazer e falar. De outra forma, nós continuaremos vivendo apenas de ouvir falar. De outra forma, só viveremos das experiências alheias, mas o Senhor quer chamar você para uma experiência pessoal com Ele. O Senhor quer convidar você para uma intimidade com Ele. O Senhor quer que você o conheça melhor. E esse texto, ele nos fala sobre isto. Esse texto nos motiva. E a primeira grande motivação dele é exatamente esta: me conheça melhor através da fé. Não existe outro meio de conhecermos ao Senhor se não houver fé. Verso 18, repara aí comigo o que ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Se você olhar aí na sua Bíblia, esse Espírito está em letra maiúscula. Significa que está falando do Espírito de Deus. Meu querido, não tem como orarmos sem acreditar na ação do Espírito Santo. Não tem como orarmos sem saber que Ele existe. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele deixa isso claro para mim e para você. O escritor aos Hebreus diz desta forma: sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto que Paulo escreve aos nossos irmãos lá de Éfeso me faz lembrar o ensinamento de Jesus na oração que nós conhecemos como a oração modelo, lá no capítulo 6 do evangelho que Mateus escreveu sobre Jesus Cristo. Jesus chama os discípulos e os ensina a forma de ter intimidade, de como se chegar, de como conhecer e de como entronizar Deus. O Senhor Jesus, ele começa assim, ó: quando vocês orarem, olha a ligação, quando vocês orarem, orem desta forma: Pai nosso que está nos céus. Relacionamento, intimidade, conhecimento, mas sobretudo soberania. Sabemos que tem alguém sobre nós, e não é alguém qualquer, alguém que, se for reconhecido, alguém que, se for confessado, é alguém que fará. Não é possivelmente fará, é alguém que fará tudo, absolutamente tudo, por mim e por você. E o texto aqui em Mateus continua dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor Jesus Cristo está apelando aos discípulos e está nos apelando também. Para ter intimidade, tem que santificar o Senhor na sua vida. Sem santificar o Senhor Deus na sua vida, o Senhor Jesus na sua vida, não tem como ter intimidade. Esse conselho de Paulo para que oremos no Espírito, só dá para fazer com intimidade, só dá para fazer com fé. Como é que eu vou fazer alguma oração se eu não reconhecer a soberania do Senhor na minha vida? Orar no Espírito, meus irmãos, é declaração de fé. Orar no Espírito é característica essencial de um coração cheio. Mas não é cheio de religiosidade, não é cheio de crendice, é cheio da certeza da ação de Deus. Talvez fosse essa palavra que você estivesse esperando nesse momento, porque a certeza já estava indo embora. Eu não tenho mais certeza, pastor. Eu não tenho mais, são tantas notícias ruins. Mas foi Deus que te deu as notícias ruins?
Foi o Senhor Deus que decretou? Quem foi? Ah, não foi Deus? Ah, não foi Deus. Se a palavra tivesse vindo dele, eu diria para você, sim, vai acontecer. Se a palavra tivesse vindo dele, eu diria para você, é o fim. Mas o Senhor Deus está dizendo para você nesse momento, tenha esperança que eu sou contigo. Tenha fé que eu sou contigo. Mas como fazer isto? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 6, ele nos atrai a atenção para esse tema. Ele diz dessa forma: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Citamos Hebreus 6, mas citamos parte do texto. Queria que você entendesse o restante do texto. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. É aquele que presenteia a fé, é aquele que abençoa. Então a primeira motivação que nós vemos nesse texto é fé. Tenha fé, não abra mão. Se o mar não abrir, tem uma música que diz sobre isso, se o mar não abrir para você, Deus vai pegar você e vai fazer você caminhar em cima dessa água aí. Deus vai abrir oásis no deserto se você tiver que caminhar por ele. O Jordão, se não abrir, vai ficar pequenininho para você atravessar. Mas que você vai chegar do outro lado, cantando o cântico da vitória, isto eu garanto pela fé. Aleluia. É pela fé. Meus irmãos, nós vivemos pela fé. Nós não vivemos naquilo que enxergamos e que pegamos e que apalpamos. Nós vivemos pelo sobrenatural de Deus. E o Senhor Deus convida você nesse momento a viver o sobrenatural. O Senhor Deus convida você a deixar todo o seu temor de lado, o seu pavor, a sua angústia, e caminhe, tenha motivação, e que essa motivação seja a sua fé. Obedeça, não queira empurrar para tirar a pedra do lugar, obedeça. Se Deus recolheu todos, nesse momento, todos, não murmure, não queira empurrar o tempo, ele não vai sair do lugar a seu prazer, não vai. 18, finalzinho, e o 19, Paulo diz assim: orem pelos santos e também por mim. A minha motivação tem que ser o serviço através da minha fé. Paulo aqui, meus irmãos, ele está reconhecendo a importância da comunhão dos santos. Ele está reconhecendo a importância da intercessão, do discernimento. Ele convoca o povo a orar, porque ele fazia a mesma coisa. Ele orava também. Ele convoca todos a orar, porque ele fazia também a mesma coisa. Ele orava pelos outros. Não tem conta de quantas são as vezes que Paulo cita nomes em orações. Paulo aqui, ele está ensinando para a igreja naquele momento e para todos nós. A oração derruba barreiras filosóficas, barreiras antropológicas, barreiras de conhecimento humano, barreiras ideológicas. A oração e a intercessão sua para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, quebra todas as barreiras do inferno contra a vida de qualquer pessoa. É isso que Paulo está querendo ensinar. Mas existem barreiras que só você pode quebrar.
talvez comece a surgir na sua mente alguns nomes que você diria assim: ah, pastor, passa de mim esse cálice, eu não quero orar por esse nome. Eu estou magoado ainda. Eu não consegui perdoar ainda. Esse é um barulho que ainda te incomoda. Esse é um barulho que ainda atrapalha você ouvir melhor a voz de Deus. E o barulho da mágoa, da raiva, do ódio é um dos maiores ruídos da alma humana. E o Senhor Jesus convida você nessa noite a tirar esse barulho do seu coração. Ei, você que já está quase um mês de quarentena e ainda não conseguiu vencer esse barulho, é o momento agora. Pastor, meu filho nem está aqui, ele não fala comigo já há 1 ano e ele está morando lá na Amazônia, eu não posso ir lá, ele não pode vir aqui. Liga para ele. Mas foi ele que me ofendeu. Esse é o momento. O Senhor Deus quer nos quebrar, quer nos trazer quebrantamento através da fé. E você tem fé, e você está exercitando ela. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto pessoas que ainda não conseguiu entender nada do que está acontecendo. Absolutamente, infelizmente. Tem muita gente que ainda não entendeu nada. Uma certa vez, houve uma tragédia muito grande no Rio de Janeiro, na região serrana. E, se não me falha a memória, 2010, 2009, não tenho bem certeza. Houve uma chuva muito torrencial, tromba d'água. E muitas casas, muitas vidas foram ceifadas. E eu fui, junto com alguns colegas, fazer um trabalho naquele lugar. Trabalho de capelania, de aconselhamento, de ajuda. E chegamos no segundo dia. O primeiro não tinha como ninguém chegar no local. Chegamos no segundo dia. E fomos designados para uma região montanhosa, muito difícil de chegar. E chegamos depois de umas 6 horas de caminhada, cada um com um fardo de água e comida nas mãos, caminhando para ajudar. E chegamos numa bela de uma casa, um lugar muito bonito. Uma casa muito bonita. E um carro muito bonito na garagem, só que a casa destruída, a garagem destruída e algumas pessoas feridas. E aquele homem muito rico, muitas posses, quando nos viu, era uma equipe muito grande, quando ele nos viu, ele ficou deslumbrado, porque a Defesa Civil ainda não tinha chegado no local. E ele se alimentou. Nem era a comida da preferência dele, mas a minha mãe dizia lá antigamente que tempero de comida é fome. Então, quando chegou aquela comida para ele, era o suficiente, e ele se fartou e bebeu água, porque não tinha água potável. E nós cuidamos de algumas pessoas que estavam com alguns ferimentos e dissemos para ele: fica tranquilo que nós vamos levar o mapa de onde vocês estão e a Defesa Civil vai chegar daqui a pouco, antes que escureça. E aquele homem chama a sua esposa, que é muito gentil também, muito educada, e ela chega com um talão de cheques e ele dá um cheque assinado em branco para todos nós, dizendo: eu não tenho hábitos de ficar devendo nada a ninguém. Ele não tinha entendido nada, absolutamente nada. E é claro que nós pegamos o cheque, rasgamos e devolvemos para ele, não no sentido de insulto, mas dizendo para ele que valores eternos não se pagam com dinheiro. Talvez seja esta a sua situação, de não ter conseguido parar ainda para ver a atenção que Deus está atraindo na sua casa. Talvez você não tenha conseguido ainda tirar um tempo de qualidade de oração.
porque não sabia como. Pastor, eu perdi o hábito, eu nem orar sei. O meu vizinho que orava comigo não está mais podendo vir na minha casa. Aquela irmã de oração eu não estou podendo ir mais. Eu perdi o hábito de orar aqui. Vou falar uma coisa para você, vai lá para o teu quarto. Porque o que Paulo está querendo dizer aqui não é orações rebuscadas. O que o Espírito Santo quer são orações verdadeiras, vindo de corações confessos e quebrantados. É isso que ele está falando. É disso que ele está falando. E a terceira e última motivação que nós vimos nesse texto é que eu preciso colocar a minha fé a serviço da humanidade. Eu preciso entender que eu, junto com Paulo, junto com todos os evangelistas, junto com todos os servos de Deus, estão aqui para servir a todos. E Paulo diz que depois de orarmos por ele, ele diz o motivo pelo qual ele necessita das nossas orações. Eu preciso das suas orações porque eu sou embaixador do evangelho. Estou preso, estou em cadeias, mas eu preciso falar livremente deste evangelho. Essa é a terceira motivação que observamos nesses 3 versículos. Eu preciso colocar a minha fé a serviço de todos. Novamente, eu apelo para você. Quantas pessoas você ligou essa semana para perguntar se estava precisando de alguma coisa? Quantos disseram que estava? Nenhum. E aí você certamente diz, bom, você pode não estar precisando de comida nem bebida, mas eu vou orar pela sua casa, eu vou orar pela sua vida, eu vou orar para que o Senhor proteja os seus. Você não conseguiu ligar para ninguém ainda essa semana? Eu não estou falando para você sair de casa, até porque com esse celular que você tem nas mãos aí, rosa, você consegue falar para todo mundo, mundo inteiro, mundo inteiro. Você está conectado. Lembre-se, meus irmãos, de que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta em missão. Ele está preso em Roma. Olha só, Paulo está preso em Roma. Ele poderia muito bem dizer, igual estamos dizendo, eu não tenho o que fazer, eu não posso sair, eu estou em quarentena. Dê qualidade a ela, falei isso da semana passada. Paulo deu qualidade à quarentena dele, preso naquela prisão horrorosa de Roma, pedindo oração para que ninguém permitisse ou ninguém calasse a sua voz, porque ele precisava continuar apregoando o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Era dessa motivação que você precisava? Para que a sua oração fizesse sentido? Talvez nem fosse. Mas é esta que o Senhor Deus quer trazer para você nesta noite. Feliz. Porque o Senhor quer que você faça parte do grupo de pessoas que Ele está selecionando para mudar essa sociedade, para mudar a vida das pessoas. Olha, Deus está separando um grupo. Creia nisto. Se aliste. Quer mudar o contexto das pessoas? Ore com fé. Quer mudar o contexto da vida do seu irmão que está vivendo dificuldade? Ore com fé. Quer mudar a sociedade? Ame esta sociedade e ore com fé. E aí você vai ver a mudança acontecer. O seu nome também vai estar registrado. As pessoas vão dizer sobre você. Mas não é porque você quer aparecer, não. É porque o seu nome fará diferença onde quer que você esteja em oração
e orando com fé. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor Deus reanime os seus ânimos. Coloque você nesse momento de quarentena, de dificuldades que estamos vivendo, mas histórico, nunca visto. E Deus está permitindo que nós naveguemos por este mar. Que Ele, o Senhor Deus, continue abençoando a sua vida e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero desafiar você que ouviu essa palavra nessa noite, depois de ter ouvido tantos cânticos de quebrantamento. Todos os cânticos que cantamos aqui apontam para a cruz de Cristo, aponta para o autor e consumador da nossa fé, aponta para aquele que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e tivéssemos vida em abundância, não é uma vida qualquer. Mas se você estava abatido e não tinha achado meios de ânimo, e essa semana então foi uma semana tão dura, de notícias tão ruins, mas que se preparou a partir da palavra que você ouviu nesta noite, eu quero desafiar você a ser um embaixador da boa nova essa semana. Ligue para alguém e diga para ele assim: estou orando pela sua vida. Ligue para alguém que ainda não conhece o amor do Senhor Jesus Cristo e diga para ele assim: olha, o que você está vivendo vai passar em Cristo. Entregue a sua vida. Que esta paz que excede ao entendimento, a paz que está no meu coração, o Senhor Deus vai colocar no seu coração. Fale isto para alguém nessa semana. Convide alguém a ter paz em Cristo através da sua vida. Retribua aquilo que fizeram por você através da pregação do Evangelho, e você terá da parte de Deus galardão segundo a própria Bíblia. E eu quero orar por você, e de que você aí na sua casa abaixe sua cabeça. Agora é momento de movimento, não. Pede para acessar o fogão lá, pede para acessar. Chame as crianças, todas sentadas ao seu lado, ou de joelhos, aqueles que podem. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nós exaltamos a Ti num momento como este, porque enquanto o mundo inteiro está preocupado em resolver um problema que nem conhece, um problema que a ciência não conhece, que o conhecimento humano não conhece, vem o Senhor e nos acalenta com a sua paz. Vem o Senhor generosamente e nos conforta com os seus braços poderosos. Mas, Senhor, talvez eu esteja falando nesta noite para pessoas que estão completamente desatinadas, mas que ouviram esta palavra neste momento e entregaram completamente as suas dificuldades ao Senhor. Abençoe cada uma, Senhor. Abençoe cada casa. Tire toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão, toda a ansiedade, toda a amargura, ó Deus, seja eliminada em nome de Jesus, e que nasça a esperança vinda do Espírito Santo em cada coração. E que esta semana, ó Deus,
seja uma semana completamente diferente para cada uma família, para cada casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua casa. Que esta semana seja uma semana vitoriosa. E aqui nós estamos encerrando. Mas como de hábito, é um hábito da nossa igreja, eu quero pedir aos nossos irmãos que estão aí do outro lado assistindo essa palavra, este culto de adoração ao Senhor. Nós vamos encerrar impetrando a bênção apostólica. Eu sei que na semana passada você sentiu falta, e essa semana nós vamos estar impetrando a bênção apostólica, encerrando esse culto. Então você que se ajoelhou, você que já sentou, já se ajeitou no sofá, agora fica de pé. Isto, fica de pé. Eu sei que você está ficando de pé. Isto. Nós vamos estar impetrando a bênção dos apóstolos, e logo depois nós estaremos com o nosso culto encerrado. Senhor, mais uma vez, diante da tua presença santa e poderosa, em oração, orando confiante de que o Senhor tem nos ouvido e nos atendido. Nós queremos, a Deus, apresentar ao Senhor este culto de adoração, que o Senhor receba como cheiro suave até o trono da tua graça, e recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. E agora, que o amor de Deus nosso Pai, e a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, ser com esta igreja e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.